Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal. Na aula de hoje eu vou fazer com vocês a base para um tapete redondo. Então aqui eu já trabalhei 22 carreiras, iniciei com 14 pontos altos e fui fazendo os aumentos. Então aqui com 22 carreiras, a minha base está com 57 centímetros de diâmetro. Então daqui até ali ele está com 57 centímetros. Eu estou usando aqui um fio número 6 e agulha 3,5. Então aqui ó, eu já usei esse novelo, ainda tem o fio aqui que dá para trabalhar mais algumas carreiras. Essa base aqui eu estarei usando para fazer um outro tapete. Então eu vou fazer somente até a 22ª carreira. Depois eu continuo fazendo aqui em volta de uma forma diferente. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como fazer essa base aqui pra ficar bem certinho assim, ó, sem ficar repuxado e sem ficar aqui sobrando ponto. Então essa base você pode usar para fazer outros modelos de tapete, por isso que eu estou fazendo então separado aqui essa videoaula, e depois eu continuo fazendo o tapete que eu estarei postando aqui no canal. Aqui então, para essa base que eu tenho com 57 centímetros, eu estou usando aqui um novelo de 452 metros. Então, eu ainda tenho fio aqui, ó. Dá para fazer mais algumas carreiras com esse novelo. Então, ele rende bastante aqui para você fazer a base do tapete desta forma aqui. Então, aqui na minha base, eu comecei com 14 pontos altos. Então, já vou deixar aqui algumas dicas para quem já quiser ir adiantando aí o tapete, você já pode estar fazendo. Trabalhei aqui 14 pontos altos, depois eu fiz um aumento para cada ponto, então fiquei com 28 pontos altos. Depois trabalhei um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Então, em cada carreira, eu aumento 14 pontos altos. Então, eu aumento 14 pontos altos, porque são os 14 pontos de base que é onde eu iniciei. Se eu iniciar com 16, eu terei a cada carreira 16 aumentos. Então, aqui na primeira, segunda, terceira, na quarta, fiz 2 pontos e o aumento, 2 pontos e o aumento. Então, se você quiser fazer aí uma contagem de quantos pontos você tem a cada carreira, fica bem mais fácil se você aumentar desta forma. Os 14 aumentos, que são os pontos de base aqui do início do tapete. Então, aqui pra gente saber a quantidade de pontos, para você não precisar contar ponto por ponto, você vai fazer da seguinte forma, então. Aqui eu tenho o aumento, então vou contar a partir aqui do primeiro ponto sem o aumento. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aqui eu tenho o aumento. Então, vou fazer esses 19 pontos vezes os 14 pontos iniciais. Então, nessa última carreira aqui, ó, eu tenho 266 pontos altos. Porque eu sempre tenho aqui os 17 pontos e o aumento, 17 e o aumento. Então, vai ficar 17 mais os 2, 19 pontos altos. Em todas as carreiras, a contagem vai ser desta forma. Para não ficar sobrando ponto, então aqui, ó, eu trabalhei até a 8ª carreira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, fazendo os aumentos. Então, aqui eu tenho 8, ó, aqui eu tenho um aumento. Conto aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pontos, vezes 14 pontos, eu tenho 112 pontos altos. A 9ª carreira, como eu comecei a perceber que ia sobrar muito ponto, eu fiz sem aumento, um ponto para cada ponto de base. Depois, continuei novamente. Então, aqui se eu tinha 8, aqui eu tenho 9. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o aumento, que são 2 pontos, eu tenho 9. Então, eu continuo na mesma sequência dos aumentos que eu fiz aqui, ó.
Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o aumento, lá eu tenho 7 e o aumento. Para que o trabalho fique certinho assim. Depois, novamente, na 16ª carreira, eu fiz um ponto para cada ponto de base. Então, aqui, ó, na 16ª carreira, novamente, para o meu ponto, eu percebi que ia sobrar muito ponto, eu fiz um ponto para cada ponto de base. Depois, continuo com os aumentos, seguindo a sequência do que eu tenho aqui. Que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e o aumento. Então, aqui eu tenho 13 e o aumento, 14 e o aumento, 15 e o aumento. Então, aqui na 16ª, eu fiz 100 aumentos. Então, vai depender da tensão do seu ponto. Pode ser que você trabalhe mais carreiras para depois você fazer uma carreira sem aumento. Depois eu continuei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e o aumento. Então, eu tenho 15 pontos. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui eu fiz 15 pontos e um aumento. Aqui eu fiz um ponto para cada ponto de base. Aqui eu fiz 16 pontos e o aumento. E na outra 17 pontos e um aumento. Então, 17 mais os 2 fica 19. Vezes os 14 pontos iniciais de base, 266 pontos altos aqui em toda a volta do meu tapete. Então, eu vou iniciar aqui fazendo o anel mágico. Se você preferir, você pode iniciar com 5 correntinhas, fechar o anel e trabalhar aqui. Então, aqui eu vou puxar o fio, subir 2 correntinhas. Essas correntinhas eu não vou contar como ponto alto. Agora, eu vou trabalhar aqui dentro desse anel os 14 pontos altos. Aqui eu já tenho 2, 3, e vou fazer assim até ficar com os 14 pontos altos. Trabalhei aqui os 14 pontos altos, agora eu fecho aqui o nosso anel mágico. Agora, então, eu deixo essas correntinhas e vou ali no próximo ponto, que é o primeiro ponto alto, pego nas 2 alcinhas e finalizo com ponto baixíssimo. Vou no próximo ponto e faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira. Então, vou fazer um ponto baixo e uma correntinha, que é para dar altura de um ponto alto. Então, esse acabamento aqui eu aprendi com a amiga Soraya. Eu vou deixar o link do suplá, onde ela ensina a gente a finalizar assim e iniciar a carreira desta forma. No mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Então, aqui eu tenho 2 pontos altos. Para cada ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou ter 28 pontos altos quando finalizar a carreira. Sempre fazendo aqui 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Então, aqui chegando no finalzinho do nosso trabalho, da volta aqui, ó, nesse pontinho onde eu tenho ponto baixíssimo, quando eu finalizo a carreira, eu vou fazer ali mais 2 pontos para ficar o total de 28 pontos altos. Então, vem nesse pontinho e faço os 2 pontos altos. Aqui onde eu iniciei o ponto baixo e essa correntinha, eu venho nessa correntinha e finalizo com ponto baixíssimo. Ficando desta forma. Vou no próximo ponto, faço um ponto baixo e uma correntinha. No mesmo espaço, vou fazer mais um ponto alto.
Então, agora nós vamos trabalhar um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Aqui eu já tenho meu primeiro aumento. Então, no próximo ponto, somente um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos. No próximo, um ponto alto. E no próximo, 2 pontos altos. Então, aqui, ó, tenho 1, 2, 3. Esses 3 vezes os 14 pontos iniciais é a quantidade de pontos que vamos ter em toda a volta, que são os 42 pontos altos. Finalizando aqui, então, ó, eu tenho um ponto alto, depois o aumento. Então, aqui eu tenho um aumento, iniciei com aumento. Aqui nesse pontinho, eu vou fazer um ponto alto. Aqui onde eu tenho ponto baixo e uma correntinha, eu venho na correntinha, finalizo com ponto baixíssimo. Vou ali no próximo ponto, faço um ponto baixo, uma corrente para dar altura de um ponto alto. Agora nós vamos trabalhar fazendo 2 pontos altos e um aumento. Só que agora eu vou fazer o aumento nesse ponto aqui do meio, ó, para não ficar tão marcado no meu trabalho. Mas se você quer fazer aumento na direção de cada aumento, você pode estar fazendo também. Então, aqui eu tenho o aumento, aqui eu tenho outro. Então, nesse primeiro ponto, eu só vou fazer o ponto baixo e uma correntinha, que já é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer o aumento aqui no próximo ponto, que é o ponto do meio, entre os aumentos. Então, eu faço aqui 2 pontos altos. Depois eu trabalho nos 2 pontos, um ponto para cada ponto de base. E no ponto do meio, faço o aumento. Trabalho 2 pontos sem aumento. E no ponto aqui do meio, faço o aumento. Então, agora nesta carreira, nós temos 1, 2, 3, 4. Vezes os 14, 56 pontos altos eu terei em toda a volta. Finalizando aqui, eu fiz o meu aumento. E aqui nesse pontinho, então, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, vai ficar aqui o primeiro ponto. E esse que eu vou fazer agora, vai ficar os 2 pontos entre um aumento e o outro. Então, a cada carreira, quando fazemos o aumento, vai aumentar 14 pontos altos aqui a cada carreira. Venho aqui no primeiro ponto, na correntinha, e finalizo com ponto baixíssimo. Vou no próximo espaço, ponto baixo e uma correntinha. Agora, eu vou fazer o aumento em um desses 2 pontos altos aqui do meio, onde eu não tenho aumento. Mas lembrando que você pode fazer aumento sobre aumento. Então, aqui eu vou trabalhar nesses 2 pontos. E você já pode fazer aqui, então, aumento nesse primeiro ou ali no segundo. Vou fazer aqui já no segundo. Então, nessa carreira, nós vamos trabalhar os 3 pontos e depois fazer um aumento. Novamente, os 3 pontos. E depois o aumento. Ficando desta forma. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, com aumento 5 pontos. Então, eu terei 70 pontos altos por toda a volta. Eu estou aqui, ó, na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta carreira. Então, vou ter aqui 70 pontos altos ao finalizar esta carreira.
Então, aqui finalizando a carreira, eu fiz o aumento e 3 pontos altos. E vou finalizar aqui, então, fazendo o aumento. E terei aqui os 3 pontos onde eu iniciei a carreira. Então, venho nesse pontinho e faço 2 pontos no mesmo espaço. Ficando desta forma. Então, se você tem o ponto aqui, ó, muito apertado, você pode iniciar aqui com 16 pontos altos. Só que daí a contagem será vezes os 16 pontos iniciais aqui. Então, aqui você vai trabalhar desta forma até ficar no tamanho que você precisa. Eu vou deixar na descrição do vídeo certinho a quantidade de pontos cada carreira. Igual eu fiz aqui no meu caderno. Então, na descrição do vídeo eu vou escrever carreira por carreira, para que fique mais fácil para vocês saberem a quantidade de pontos que tem cada carreira. Então, eu trabalhei no meu por 22 carreiras. Então, você vai trabalhando desta forma. Quando você perceber que está sobrando ponto, quando ele começa assim a ficar sobrando, você vai fazer uma carreira sem aumento nenhum, somente um ponto para cada ponto de base. Depois você continua os aumentos da mesma forma como estamos fazendo aqui. Então, aqui no meu, eu trabalhei a última carreira, que é a 22ª. Depois que eu faço o último ponto alto, eu puxo o fio desta forma. Eu venho aqui nesse ponto alto, pego nas 2 alcinhas e puxo esse fio aqui para o lado direito. Depois eu venho nesse ponto aqui, ó, no último. Pego uma alcinha e vou passar esse fio bem no meio ali desse ponto. Puxo e vai ficar desta forma aqui, ó. Depois, aqui no lado avesso, nós vamos esconder o fio aqui por trás dos pontos, cuidando aqui para não repuxar, para ficar certinho ali, ó. Então, vou esconder um pouco aqui e depois eu vou fazer o meu nozinho. Eu abro esse fio aqui, ó, em 2 partes. 3 fios aqui para cada lado. Passo aqui atrás do ponto. E faço ali os 3 nozinhos. Aqui eu uso a cola jeans antes de fazer o nozinho. Então, aqui, ó, eu vou pingar a cola e faço os 3 nozinhos. Para não ter perigo de soltar aqui, ó. Então, conforme eu já faço o nó, ele já fica colado ali, ó. Pode usar cola de silicone também. Mas se não tiver, você faz os 3 nozinhos e depois a gente esconde o fio aqui por mais alguns pontos. Então, aqui, ó, o acabamento fica desta forma, ó. Então, eu vou finalizar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo assim que possível. Agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima aula.